Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de geografia. E o assunto hoje é a tecnologia. A tecnologia quando chega na área rural, certo? Vamos lá então. As mudanças chegam. A tecnologia desenvolve-se cada vez mais rápido. Com isso, uma variedade enorme de novos produtos e serviços é oferecida à população. Para grande parte dos brasileiros, a tecnologia faz parte do dia a dia. Os lugares mais distantes no campo também são atingidos pelo desenvolvimento tecnológico. Em alguns casos, o modo de vida e os costumes de uma comunidade podem mudar, pois as pessoas adquirem novos hábitos e são influenciadas pelas novas tecnologias. Um exemplo de como a tecnologia ela muda o hábito das pessoas. Por exemplo, quando não tinha telefone, ou era difícil as pessoas terem telefone, o telefone era uma coisa cara. As pessoas costumavam fazer visitas na casa dos familiares, dos amigos, era muito comum receber visita. Ou mandavam carta. Com o passar do tempo, que o telefone foi ficando mais barato, as pessoas foram tendo telefone, começaram a se encontrar pelo telefone, a conversar pelo telefone. Depois chegou o celular e com o celular a possibilidade de se comunicar por texto, o celular e no caso a internet por e-mail. Então no caso do e-mail, que seria a carta pela internet, as pessoas pararam de enviar cartas, isso já é mais raro, o envio de carta, para informar alguma coisa, enfim, né? Porque a pessoa escreve por e-mail, inclusive não paga nada, a carta você paga selo, você tem que ir no correio, antigamente demorava uma semana para a pessoa receber a carta, aí até responder, até colocar no correio, até devolver mais 7 dias, né? Hoje em dia não, você manda no e-mail, praticamente instantaneamente a pessoa recebe em qualquer lugar do mundo. Porque antes mandava carta aqui dentro do Brasil, cada vez mais longe, né, que você for mandar, é mais caro mandar e demora mais. Bom, e aí, como ficou fácil se comunicar, escrever, as pessoas passaram a escrever. E até mesmo mandar áudio, né, pelo celular. Então você não precisa estar conversando com a pessoa naquele momento. Você grava, você falando, e a hora que ela puder, ela ouve e te responde. Diferentemente de telefone, que você ligou na casa da pessoa, se ela não puder te atender naquele momento, vocês não conversam. E isso passou a ser tão comum que não só as visitas, né, ficaram raras até, mas também as pessoas começaram a ficar mais ligadas no telefone. De repente, está todo mundo numa mesa de almoço, de jantar, e todo mundo de olho no celular. Seja porque está conversando com alguém, seja porque está vendo notícia. Aí é mais outra coisa, né? Antigamente, por exemplo, lia-se o jornal, era comum o pai pegar o jornal que entregava de manhã na casa, sentava, lia no café da manhã, ou às vezes à noite, enfim, abria o jornalzão lá na mesa. Agora não. Dificilmente material impresso a gente vê por aí. Revistas. Porque está tudo digital. Então isso mudou muita coisa. Olha outra coisa interessante. Foto. Antes da
fotografia digital era com filme, então tirava foto, precisava mandar revelar filme, você pagava caro para revelar, né? Com a foto digital não, a pessoa tira a foto, vê na hora se ficou bom, se não ficou bom, se ficou ruim, já descarta, tira outra foto. Então as pessoas passaram a tirar mais fotos. Com o celular, então, a todo momento tira foto, faz selfie. Antes disso, como as pessoas tiravam menos fotos, muitas pessoas não aprendiam, vamos dizer, como sair bem numa foto. Hoje em dia, como a pessoa fica tirando foto toda hora, ela vai aprendendo como que ela fica bem numa foto. Então, se você for tirar foto hoje em dia de pessoas, elas ficam mais à vontade para tirar foto do que antigamente. A gente, antigamente, que não queria sair na foto. E se saísse na foto, saía com cara fechada, né? Não dava um sorriso, inclusive. E não queria ver a foto, porque achava que não saía bem na foto. E até falando em foto, revelar foto era comum. Quando as pessoas iam visitar na sua casa, você pegava álbum de fotos para mostrar viagens e por aí vai. Hoje em dia já não tem álbum de fotos. Hoje em dia mostra no celular, você publica, né? No Instagram, no Facebook, a pessoa quer saber da tua vida, o que você andou fazendo aí, né? Vai ver, tá tão comum isso, que de repente as pessoas até postam que elas comem no dia a dia. Antigamente ninguém ia ficar tirando foto do que está comendo, porque você ia ter que pagar para revelar aquela foto. Então você iria escolher mais quais fotos você iria tirar. Então fotos reveladas em casa já começou a ser algo raro. E aí a gente entra numa outra coisa também interessante, que como as pessoas vão tirando foto no celular, muitas até deixam de salvar, porque não revela, e de repente se dá um problema no celular, se perde, se é roubado, se a pessoa não salvou, se ela não salvou na nuvem, pronto, perdeu tudo. E aí, como faz? Não faz. Se você não publicou em lugar nenhum, você perdeu e você não vai voltar no tempo para poder resgatar as fotos. Por enquanto não inventaram máquina do tempo, certo? Muito bem. Então, a tecnologia muda os costumes? Sim, muda os costumes. Demais. Quer ver um outro exemplo? Antes do cinema, as pessoas tinham o hábito de ir ao teatro. Quando chegou o cinema, as pessoas começaram a querer ir no cinema. Quando chegaram as locadoras de vídeo, as pessoas começaram a assistir em casa, não é? E agora que tem aí os canais de streaming, que são vídeos pela internet, as pessoas estão... Bom, as locadoras desapareceram, né? Aliás, você pode alugar o vídeo pela internet. Então as pessoas também estão diminuindo, estão parando de assistir televisão, porque você assiste pela internet. E isso começa a mudar muita coisa. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui. 1. Discuta com os colegas do professor como os meios de comunicação ajudam a divulgar a cultura de um lugar. Bom, primeiro vamos entender o que é meios de comunicação, certo? São as maneiras existentes para você divulgar, compartilhar algum assunto. Pode ser escrito, exemplo, jornal, carta, revista, publicação, bom, e-mail, grupo de WhatsApp, celular, torpedo, isso é escrito, certo? Seja por áudio, no rádio, celular novamente, hoje em dia até tem podcast, né? Que seriam as entrevistas, só o áudio que você vai ouvir. E também por vídeo.
E aí o vídeo, até então televisão, mas hoje em dia com a internet, YouTube, publicação em Facebook de vídeo, também envio pelo celular de vídeos. Cultura de um lugar, vamos entender o que é isso aqui, cultura. Cultura é o que as pessoas cultivam. Cultivam o quê? Planta, professor? É mais do que isso. É cultivar hábitos, por exemplo, como alimentação. O que as pessoas naquele lugar costumam comer? O que elas costumam vestir, como elas se vestem, os hábitos, o jeito de falar, gíria. Aí vai entrar brincadeiras, músicas, histórias, certo? Então, cada lugar é de um jeito, não é tudo igual. Um exemplo clássico. Aqui no Brasil, pelo menos na nossa região, é muito comum as pessoas comerem arroz, feijão, e aí vai alguma carne, alguma coisa junto, de repente verdura, né? Se você for para o Japão, para a China, é muito comum comer comida crua. Hoje em dia no Brasil já está sendo mais comum as pessoas comerem comida japonesa, chinesa, né? Por exemplo, um sushi, por aí vai. Mas lá no Japão é muito comum. E não se come com garfo lá, se come com pauzinhos, não é? Aqui a gente usa garfo e faca, ou até mesmo colher. Então a cultura de lá é diferente daqui. No Japão, para a pessoa entrar na casa, ela vai tirar o calçado, não é? Cumprimentar, enquanto a gente cumprimenta, por exemplo, com aperto de mãos, no Japão o pessoal abaixa, certo? Se dobra para outra pessoa, vocês já viram isso? É comum em luta de karatê, kung fu, judô, a pessoa cumprimenta o outro se inclinando. Bom, isso é só um exemplo, né? Fora a brincadeira, cada lugar tem um tipo de brincadeira. Então, cultura é o que as pessoas daquele lugar cultivam, o que elas costumam fazer, como elas fazem. Cada lugar de um jeito, tá bom? Muito bem. Vamos para o 2. 2. Você acha que a modernidade pode acabar com a cultura de um povo? Olha, é uma grande discussão, né? No caso, a ideia é que a gente discutir, mas no vídeo não dá muito para discutir. O que vai discutir? Eu estou falando sozinho? Na verdade, você pode até colocar aí no vídeo depois as suas opiniões. Isso é legal. Escreve aí. E aí, você acha que a modernidade pode acabar com a cultura de um povo? Vamos entender um pouquinho o que começou a acontecer quando se fala em globalização. Antes, quando a comunicação ela era mais fechada, mais difícil de acontecer, você não ficava sabendo muita coisa do que aconteciam nos outros lugares, nos outros países, estados, até cidade. Como as pessoas ficam muito fechadas, elas vão fazendo muito do jeito delas. Quando elas começam a saber como os outros fazem, elas começam a misturar. Exemplo, pensa aqui, ó, Brasil. Brasil, normalmente a gente fala a língua portuguesa, né? E a inglesa. E entra muita coisa americana aqui no Brasil, certo? Inclusive você vê que é muito comum você ouvir música que é em inglês, coisas escritas na camiseta, no estojo, nome de loja, certo? Em inglês, porque a cultura norte-americana ela chega muito aqui para a gente. Agora, algum tempo atrás, coisas, e aí como exemplo, Japão, China, eu pego Japão, China porque é o mais diferente, né? Não chegava muito para a gente.
a partir do momento que começou a abrir como é lá, algumas coisas a gente já começou a aderir, a usar também. Exemplo alimentação, como eu falei. Hoje em dia no Brasil tem muita gente que já come comida chinesa, comida japonesa. Muita gente que gosta de mangá, que é um tipo de desenho animado, que até então era muito famoso no Japão. Quando começou a se divulgar mais esse tipo de desenho, as pessoas começaram a gostar e até começar a desenhar daquele jeito. É muito comum várias crianças e adolescentes fazerem desenho no estilo mangá. Então começou a mudar a nossa cultura. Super-herói. Se eu falar de super-herói, você vai falar quem? Né? Aqueles famosos norte-americanos, o Superman, o Batman, o Homem-Aranha e por aí vai. E aí? E Brasil? Brasil tem super-herói, gente? Já pararam para pensar? Quem que seria super-herói aqui? Macunaíma, o primeiro herói brasileiro. O que é isso, professor? Macunaíma? Macunaíma, mais para frente vocês vão ler aí esse livro. Um herói bem brasileiro. Não vou falar dele agora. Mas é uma coisa para se pensar. Como a gente recebe muita influência norte-americana, a gente não criou os nossos heróis. Quem que é? É Tropa de Elite. Capitão Nascimento é um herói nosso, não é super, porque ele não tem superpoder. Mas é herói. Quando lançaram o filme com um policial, né, do BOPE, que começou a enfrentar a criminalidade, pronto, ele virou um herói. Um herói ficcional, porque o Capitão Nascimento ele não existe. Mas existem outros heróis nacionais, como Ayrton Senna, que era um grande corredor que veio a falecer. Então as pessoas admiravam muito o jogador de futebol. Mais recentemente, o Moro, o juiz Sérgio Moro, que de herói, de repente, passou a ser vilão, né? Como as coisas mudam, né? Mas de produzir ficção, a gente não produz. A gente tem uns personagens do folclore. Saci Pererê, a Cuca, mas ninguém vai enxergar como herói. Enxerga talvez como vilão, né? A Cuca. Então, mas é algo que não é tão divulgado, que não cresce, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? E o que mais que se criou? Turma da Mônica. E não tem muito mais do que isso, né? E o brasileiro, ele tem uma coisa que já é de tempo, que ele costuma valorizar mais o que é do outro. Então, se é de fora do Brasil, é importado? Deve ser melhor, então. Enfim, modernidade pode acabar? Não acabar, não acaba. Com certeza não acaba. Mas altera, muda? Com certeza muda. Para melhor ou para pior? Bom, esse é um belo debate. Tá? Pensa no índio. O índio que ele está lá na floresta, sozinho, não tem celular, não tem nada. Ele vai manter a cultura dele, os hábitos dele, o jeito de se vestir, as tradições, as músicas, as crenças. De repente chega lá televisão, chega rádio, chega a internet. Ele vai começar a aprender a fazer diferente. De repente você chegar lá, ele não vai mais estar com pintura pelo corpo, vai estar usando shorts, camisa, como já acontece, né? Mudou. Isso é melhor ou é pior? Bom, é relativo. Por quê? E aí hoje já tem índio que está dirigindo trator e está plantando muita coisa. Antes ele não tinha nenhum maquinário para poder plantar. Então mudou a cultura dele? Mudou. Mas e aí? Está certo isolar ele e ele não pode se beneficiar de nada? Não, você vai ficar aí no meio da floresta, você não vai ter televisão, não vai ter roupa, não vai ter maquinário.
não vai saber o que está acontecendo no mundo, não vai ter energia elétrica, não vai ter gás. Não, corta a lenha aí, ó. Tem que sair para caçar todo dia. Geladeira não tem eletricidade. Para que geladeira? Entendeu? Enfim, é bem delicado. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de avanços tecnológicos que transformam a vida das pessoas tanto no campo como na cidade. Placas solares. Não sei se dá para ver aí, cada uma dessas daqui é uma placa. As placas para a geração de energia proveniente da luz e do calor do sol possibilitaram que comunidades no campo tivessem acesso à energia elétrica. Esse tipo de energia é renovável, não acaba. Limpa, não gera poluentes, não polui, não é suja e abundante em nosso país, pois temos muitos dias ensolarados. Placas solares em Novo Airão, no estado do Amazonas, foto de 2015. Um belo exemplo. Por quê? Se a pessoa está lá no meio do nada, não chega eletricidade para ela, ela pode colocar placa solar e aí ela começa a ter energia. Tendo energia, vai mudar a vida dela? Claro que vai. À noite já não vai usar vela, não vai usar querosene, não é? O fogão, quiser ter um fogão elétrico, dá para ter. Tomar banho, vai poder ter energia elétrica para poder esquentar o banho. Não vai precisar, talvez, tomar banho gelado ou usar um chuveiro a gás. Existe chuveiro a gás, a pessoa toma banho em cima dela, está pegando fogo lá. Imagina o medo disso aí? Tem gente que tem medo, né? Enfim. E aí, com a energia ela pode ter isso, ela pode usar computador, geladeira, pode ter televisão. E aí, televisão, mas como que vai chegar o sinal? Talvez o sinal chegue. Senão ela pode colocar uma antena para poder captar o sinal de longe, antena para poder captar sinal de internet também. Então ela pode estar no meio do nada e não estar tão isolada. Ela pode até estar sabendo o que está acontecendo no mundo. Certo? Muito bem. E na cidade muda? Claro que muda na cidade. Mas eu já tenho energia em casa, professor? Se você colocar uma energia fotovoltaica, ou seja, que vem da luz, do sol, a tua conta de luz vai diminuir, você vai pagar menos, vai gastar menos dinheiro com luz. Professor, mas isso é muito caro. Mas tem como você dividir em várias parcelas, pagar em 4 anos, e aí você, quer dizer, em mais tempo, né? Cada lugar funciona de um jeito, financia, e depois que você paga tudo, aí pronto. Você vai pagar pouco, ainda paga, tá? Mas paga pouco. E também deixa de se poluir o ar. Por quê? Para se gerar energia elétrica, ela tem que vir de algum lugar. Ou ela vem das hidrelétricas, que vão usar água. Aí para usar essa água, vai represar o rio, vai inundar, vai matar um monte de coisa. É menos poluente? Mas tem um prejuízo para a natureza. Ou das termoelétricas, que são aquelas que vão queimar carvão. Queimou o carvão? Pronto. Aí vai gerar poluição, a fumaça, certo? Então, energia limpa não prejudica a natureza, não vai atrapalhar em nada isso daqui. Maravilhoso. Então, cada vez mais a tendência é termos energia elétrica, tá bom? E até veículos movidos à eletricidade. Alguns já são híbridos, né? Tem com combustível e eletricidade. O carro, ele tem nele mesmo placa para ir carregando, né? E pode também carregar na tomada. Já tem posto de gasolina que você chega e recarrega na tomada. Em Ribeirão Preto mesmo tem shopping que a pessoa chega e põe na tomada do shopping para carregar o carro. Olha que maravilha. E a energia elétrica ela é mais barata do que o combustível.
Energia eólica, a energia gerada a partir da força dos ventos, chamada de energia eólica, também permitiu que muitas pessoas tivessem acesso à energia elétrica. Esse tipo de energia também é considerado uma energia renovável e limpa. É claro, o vento não polui, já tem vento, está ventando lá, ele vai girar essas pás e elas vão gerar energia. Aí a legenda aqui, ó, usina eólica em Camocim, no estado de Ceará, foto de 2015. A tecnologia desenvolvida com o uso de satélites permitiu grandes mudanças no meios de comunicação, transformando diretamente nosso dia a dia e o trabalho no campo. Então tá aqui, ó. Aí ele vai explicar o que quer dizer essa imagem, o que é isso? Olha a legenda, né, gente? Colheitadeira equipada com computador de bordo e rastreador via satélite em Ibiporã, no estado do Paraná, foto de 2016. Como assim rastreador? Saber onde que está essa colheitadeira, de repente, não falou exatamente o que está rastreando. Dá para entender que pode ser a colheitadeira, ou será que ele está olhando o terreno para saber o que ele tem que, onde que ele vai passar com o aparelho? Provavelmente é isso aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, satélite são aparelhos que colocam lá fora da Terra. E esse satélite, ele consegue mandar informação de um lado para o outro da Terra, para o outro lado da Terra. Tá? Manda a internet, manda sinal de rádio, manda sinal de televisão. Se não houver satélite, você não conseguiria mandar tão longe o sinal. Ia mandar de antena para antena e acabou, não consegue mais mandar. Vamos entender um pouco mais? Olha só, o satélite. Por exemplo, se a gente, Brasil aqui embaixo, ó, você está aqui no Brasil, você quer mandar uma mensagem, por exemplo, para o outro lado da Terra, lá no Japão. Se você tivesse uma antena aqui, ela não ia conseguir enxergar direto no Japão. Por quê? Ela manda o sinal e o sinal tem que chegar e ter uma antena capta lá, certo? O que fizeram? Coloca o satélite, manda o sinal para o satélite, que ele manda para outro, para outro, para outro, para outro, que devolve lá. É como se fosse um espelho, bate a luz aqui, manda aqui, e a luz vai caminhando. No caso, não vai ser luz, né? Vão ser ondas eletromagnéticas. Muito bem. Vamos voltar lá. Tá bom. Forme duplo com o colega para responder as questões a seguir. Que mudanças a energia elétrica pode trazer para a vida das pessoas que moram no campo? Então, você pensa, por exemplo, numa fazenda ou numa tribo indígena que não tem energia elétrica, certo? Como que é a vida da pessoa? Não tem energia. E aí, de repente, ela pode ter energia. O que vai mudar? Como era antes, o que ela não podia fazer antes, que ela pode fazer agora? Certo? B. Como você acha que as pessoas se comunicam nesses lugares antes da internet e do telefone? E aí? Pensa aí numa tribo indígena ou fazendas. Para uma pessoa conversar com a pessoa da outra fazenda, ou a tribo indígena, ou até cidade pequena, que não tem internet, não tem telefone. A pessoa precisa conversar com as pessoas dentro da cidade, fora da cidade. Certo? Como será que as pessoas faziam? C. Com a ajuda do professor, encontrem exemplos de como satélites fazem parte de seu dia a dia, em sua moradia
ou na escola. Bom, isso eu já falei. Qualquer coisa você volta o vídeo e pensa um pouquinho, né? O satélite, ele vai ajudar a transmitir que tipo de sinal? E aí com isso dá para ter o quê? Não é? Volta o vídeo, pensa lá, tá bom? Bom, minha coleção de palavras de geografia, nós moramos no Brasil. O Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Então, na bandeira do Brasil, vocês vão ver 27 bandeiras. 26 de estado, mais umas... 27 bandeiras não, correção, perdão. 27 estrelas, certo? Bandeira do Brasil, 27 estrelas. 6, cada estrela é um estado ou o Distrito Federal. Tá bom? Muito bem. Aí pergunta, o que é estado? Em qual estado você nasceu? Bom, eu vou então explicar o que é isso. Depois você volta aqui e explica o que é estado. E depois você escreve qual estado você nasceu, certo? Então vamos lá. Olha, o país é dividido em pedaços menores, chamados de estados. Os estados são divididos em pedaços menores, chamados cidades. O país é governado pelo presidente. O estado é governado pelo governador. A prefeitura, deixa eu corrigir, momento, agora sim. O município é governado pelo prefeito. Muito bem, então, vamos entender o que eu acabei de falar. Nós temos aqui o país, que é uma porção enorme de terra, certo? E que ele faz parte, ele é de um povo. No caso, o Brasil é dos brasileiros. Acontece que para poder governar esse país inteiro, grandão, você tem uma pessoa eleita pelo povo a cada 4 anos, que é o presidente. Só que esse presidente, ele não consegue governar, saber tudo que acontece em todo lugar. Então, o território brasileiro, as terras do Brasil, foram divididos em pedaços menores, chamados estados. E aí, cada estado tem um governador, e o governador fica responsável por governar aquele pedaço de terra. Não é só o governador que tem mais coisa, tá? Mas eu estou simplificando bastante. E aí, cada estado tem vários municípios, ou cidades, que é a mesma coisa, né? Aliás, é quase a mesma coisa, perdão. O município é a área de cidade com a área rural. E cidade é só a área que não tem área rural, onde as pessoas moram, a área urbana, tá bom? Então, município é o mais indicado de se dizer. Então, os estados são divididos em vários pedaços menores, chamados de municípios, certo? O país, para facilitar também a gente se orientar e organizar, tudo isso é feito, essas divisões são feitas para poder ajudar a governar, ajudar a organizar, tá? E aqui no caso do país foi dividido em pedaços, chamados regiões. O nosso país tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 regiões. Região Sul, região Norte, região Nordeste, que é o Norte com Leste, Nordeste. Região Centro-Oeste. Sudeste é o Sul com o Leste, Sudeste. Tá bom? Nós estamos aqui, ó. O nosso estado é o estado de São Paulo, está na região Sudeste. Os estados que fazem parte da região Sudeste: São Paulo, Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro. Muito bem. Cada estado, nós temos vários aqui, ó, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Brasília, Minas Gerais e por aí vai. Cada estado, ele tem uma capital. Capital, professor? Sim. Opa! Ah, meu Deus, você sumiu. Tá. Capital, não sei se dá para enxergar aí, olha aqui, ó. É uma cidade, de todas as cidades que aquele estado tem, é uma cidade onde vai ficar o governador. A sede administrativa fica o governador, os deputados, né, estaduais. E temos também a capital do Brasil, que é onde vai ficar o presidente, os senadores, os deputados, que é Brasília, tá bom? Então, a capital do Brasil, Brasília, ou Distrito Federal, né? O Distrito Federal, que é na cidade de Brasília. Professor, e a capital do estado de São Paulo? São Paulo. E do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Ah, é sempre igual? Não. Olha aqui, ó, Minas Gerais, Belo Horizonte. Cada lugar tem um nome, tá bom? Goiás, que é onde fica a cidade de Brasília, a capital, onde fica o governador, Goiânia. Tá bom? Muito bem. Voltamos aqui. Olha, então são 26. Vamos lá, capitais. Capitais do Brasil são as cidades onde se localizam as sedes dos governos estaduais. Então, onde ficam os governadores e os deputados. Há no Brasil 26 estados, um Distrito Federal. Então, são 27 capitais, distribuídos em 5 regiões. O Brasil possui 27 capitais, incluindo Brasília, que é a capital federal, ou seja, capital do Brasil. Muito bem. A capital onde reside o presidente ou governador. Capital é onde reside o presidente e o governador. Agora, para se entender um pouco melhor essa questão do estado, vamos pegar um pouco o nosso estado, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo subdivide-se em, olha quantas cidades, quantos municípios tem no nosso estado. 645 municípios. Olha lá, o Brasil possui 5.568 municípios, além de Brasília, como cidade coextensiva ao Distrito Federal, quer dizer, ela existe junto com o Distrito Federal, e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, totalizando 5.570 cidades. 5.568 municípios de fato, e 2, que é Fernando de Noronha e Brasília, que são municípios equivalentes, valem como município. Então, no Brasil, 5.570 cidades. Brasilzão enorme. Só no estado de São Paulo tem 645 cidades. Bom, e cada cidade, quem governa a cidade é o prefeito. Vamos entender aqui, ó, para ter ideia, esse daqui é o mapa do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, para facilitar organizar várias coisas, ele tem algumas cidades que cresceram bastante. Então, ficou conhecido aquela cidade e em volta dela como região metropolitana, grandes regiões metropolitanas. Então, por exemplo, aqui, ó, Franca, tem essas cidades em volta, é a região metropolitana de Franca. Ribeirão Preto, a região metropolitana de Ribeirão Preto é essa aqui, ó. Vamos ver melhor isso aqui? Deixa eu ir para o mapa. Vamos lá enxergar? Olha lá.
Ribeirão Preto. Quem que está aqui na nossa região de Ribeirão Preto? Então aqui está a cidade de Ribeirão Preto. E aí, cadê Sertãozinho? Olha aqui do lado esquerdo, Sertãozinho, Dumont, aqui embaixo, Cravinhos, Serrana, Jardinópolis, Pontal, Barrinha. Professor, e Cruz das Posses? Ela não aparece aqui, porque Cruz das Posses faz parte de Sertãozinho, tá bom? Eu coloquei esse mapa aqui só para vocês terem ideia como que vai dividindo em pedaços menores. Professor, e a cidade, o município, ele se divide em pedaços menores? Sim, ele tem regiões. E cada região é dividida por bairros, certo? Então a cidade também se divide em pedaços menores. Essa questão de ir dividindo em pedaços menores, ela existe para poder facilitar a organização, administrar, conduzir, tá? A se localizar também. Se você for em algum lugar, você não conhece o lugar, vão te dar o nome da rua. Nossa senhora, mas onde será que fica essa rua? Na minha cidade, que é grande, enfim. Aí vai ter o bairro. Opa, então vou procurar a rua nesse bairro, essa região. Já mudou um pouco, você já tem ideia para onde você vai e onde você vai procurar. Certinho? Pessoal, uma aula um pouco longa, mas uma aula importante. A gente falou a questão da tecnologia, a gente falou a questão de cultura, de hábitos, certo? Vários conceitos importantes aqui. A gente falou também de estado, de país, não é? Município, regiões brasileiras. Gente, isso aqui tem que aprender, hein? Saber as regiões, tem que saber, não para agora, mas depois vai precisar saber. Saber o nome dos estados, as capitais, tá? Já vai se acostumando aí. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.